Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei depois de assistir o vídeo e partilhar. Partilhe à vontade, faça com que o nosso curso, nosso estudo bíblico seja partilhado, seja movimentado entre as suas comunidades, grupos de catequese, grupos de estudo bíblico, enfim, entre os seus amigos. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, como sempre faço, a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal, daqueles que fazem de maneira anônima, né? Todos fazem de maneira voluntária, claro, mas que aqui fique o meu agradecimento a todos vocês. Bom, nós vamos seguir com o nosso estudo. Nós estamos no último livro do cânon bíblico, o Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, né? Nós vamos ver o segundo setenário, dos selos, né? Então, nós vamos fazer esse capítulo 4, é a primeira parte. Então, o setenário dos selos vai do capítulo de Apocalipse 4, 1 a 8:1, né? Hoje nós vamos tratar do capítulo 4. Nós vamos ver as relações entre o trono, o livro, o cordeiro, o significado dessas realidades que aparecem aqui. Bom, após aquela grande introdução que nós fizemos sobre as 7 cartas, as comunidades, cada tipo de comunidade, uma carta que tem um texto que tem um cunho universal, que é uma reflexão, ou seja, é uma reflexão para que seja colocado, que seja revelada a verdadeira natureza de cada comunidade. E expliquei também que na lógica joanina isso é uma visão ad intra, para que cada um reflita, pense, busque nas suas exortações, busque exaltar as suas qualidades e corrigir os seus erros, e busque sempre, tenha sempre os olhos fixos neste caminho de neste caminho de busca, neste caminho de encontro com o Senhor. E nós seguimos hoje no nosso estudo, nessa segunda parte, que é a parte, né, e que tem a parte central no capítulo. A segunda parte de Apocalipse, ela começa no capítulo 4 e vai até o 22. Então, o Apocalipse só tem essas duas partes. Nós já vimos a primeira parte, agora vamos ver a segunda. Somente que a segunda, ela tem várias separações. E nós vamos tratar aquela que é considerada a parte central. Cada um desses setenários que nós vamos estudar é introduzido por uma visão inaugural que antecipa o tema simbólico. O capítulo de Apocalipse 4 e 5, ele tem desempenha uma função, posso assim dizer, dupla. Ele tem um duplo papel, porque ele é uma introdução geral à segunda parte, mas também abre esse primeiro setenário, que é o setenário dos selos, ou seja, septenários porque são sempre 7 símbolos, sete pontos, né? Esses dois capítulos introdutórios, ou seja, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles possuem uma unidade literária bem homogênea, bem construída. É uma abertura mesmo. E eles têm esta representação: um trono, um livro e um cordeiro. São os 3 símbolos predominantes dessa introdução. A imagem em geral, se olharmos o todo desses, lembra a cena da corte celestial. O desdobramento da ação é que vai determinar claramente esse díptico, ou seja, essa mesas justapostas. Então, mesas que foram encontradas em que existe um trono e outro cordeiro. E no centro dessas duas mesas se encontra o ponto de conexão, que é o livro. A ação, de fato, ela consiste na entrega desse livro, através de vários elementos que são simbólicos. E nós temos, assim, a primeira tabela, que ela se encontra em Apocalipse 4, 2 a 11,
é denominada pelo tema teológico da criação. Então nós vamos ver lá, Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber honra, glória e majestade, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade é que existem e foram criados. É duplamente ressaltada isso. A segunda parte, que é Apocalipse 5, 6, 14, celebra o evento da redenção. Apocalipse 5, 9. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço do teu sangue, homens de todas as tribos, línguas, raças e povos. Então, se Apocalipse 4:11 falava da criação, Apocalipse 5:9, que é essa segunda parte, vai falar da redenção. Ou seja, o cântico que é apresentado pela dignidade daquele que resgata pelo preço do sangue. E o livro do mistério, Apocalipse 5, 1, 5, ele resume simbolicamente o plano divino da salvação. Ou seja, todas as coisas são elencadas, os projetos de Deus são apresentados. Bom, vamos ver um pouquinho o esquema da composição desses dois capítulos. Apocalipse, do 4:1 até o 4:11, vai ter como centro, como disse, o trono. Então, Apocalipse 1 é uma introdução, vai falar de uma porta aberta que chama a voz, né? No 2:3, no 4:2:3, temos o trono e aquele que está sentado ao trono. No Apocalipse 4:4, vai se falar do que tem ao redor do trono, dos anciões, os 24 tronos e os 24 anciões. E aí, Apocalipse 4:5 vai falar do trono e daquilo que sai do trono. Relâmpagos, vozes, trovões, que são sinal dessa majestade. Depois a gente vai tratar o que é o relâmpago, a voz e o trovão. Apocalipse 4:5b. Em frente ao trono, 7 lâmpadas. Apocalipse 4:6. Antes do trono, o mar resplandecente. E aí são todos simbologias do Antigo Testamento. Simbologias que estão em Daniel, estão em Ezequiel, estão em Isaías e que são apresentadas aqui. Apocalipse 4, 6b a 8a. No meio do trono e ao redor do trono, os seres vivos. Os seres vivos, o que tem face do homem, o que tem face do leão, o que tem face do touro, o que tem face da águia e aquelas asas. Os símbolos que depois vão ser tomados, né, nessa visão para os evangelistas mesmo. Apocalipse 4, 8b, a canção de Deus 3 vezes santo, 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 e os seres vivos que estão em adoração. E essa adoração àquele que se senta ao trono. E Apocalipse 11, a canção de Deus, o Criador. Então, o centro inicial desse Apocalipse 2:11 é a criação. E aí nós vamos ter o trono, desculpa. Daí nós vamos ter Apocalipse 5:1, o livro. Eu vi um anjo que pergunta: quem és digno? Digno de receber, digno de abrir o livro. E aí Apocalipse 5:5, o anúncio solene. O leão da tribo de Judá, que venceu. Apocalipse 5, 6, 7 vai falar do cordeiro, os seres vivos, a canção ao cordeiro, a voz dos anjos. E, por fim, nós vamos chegar a Apocalipse 5, 13, o coro das criaturas, o grande hino de Apocalipse. E Apocalipse 5, 14, os seres vivos, os 24 anciões adoram o cordeiro. Então é a cena da grande adoração. Apocalipse 4:1 é o nosso ponto de partida. Então, depois disso, tive uma visão, é o que o texto nos diz. Uma porta aberta e a voz que falava comigo com um som de trombeta. Sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Esses versos introdutórios, eles vão falar
depois dessas coisas. Então nós estamos falando da primeira parte, as cartas, depois que todos são conclamados a prestarem atenção, a ver, vai se falar a visão. Então, é como que um momento de purificação, um momento de exortação, e agora, dentro de toda aquela grande liturgia que é o livro do Apocalipse. Então, o autor ele vai representar a própria visão de Deus, ou seja, ver literalmente, ou seja, ele vai usar verbos que não é imaginar, o verbo é ver literalmente. Eis. No céu, ele contempla o mundo de Deus. João vê como uma porta aberta, né? E é muito, muito bonito ver isso, que ele usa um termo verbal em grego para ver isso, ou seja, através da porta ele vê, né? Ele vê e ele vê, e esse vê não é vi, né? Não é vou ver, ele vê. Então, é algo que é contínuo. Esta porta é um sinal da comunicação entre Deus e o homem, que é a própria voz do Cristo ressuscitado que o chama. Apocalipse 1:10. Em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta. E aí, o convite à ascensão, o convite a subir, né? A subir para junto de Deus. A trombeta, o convite, é o protótipo da revelação, ou seja, proclamar. É a teofania, é um revisitar a teofania do Sinai, ou seja, subir a montanha, estar diante de Deus. João é convidado a isso. Por quê? Para quê? Para que ele deve compreender o que deve acontecer, né? Tem usado o verbo genestai, ou seja, está para acontecer, o que deve acontecer. E essa expressão, ela deriva da obra de Daniel, que vai retomar pontos chaves. A revelação de Jesus Cristo, ela foi confiada para manifestar aos servos o que deve acontecer em breve. E aí Apocalipse 1:1, ele retorna lá no princípio da obra, né, por intermédio de um anjo que comunicou ao servo. E aí nós estamos em Apocalipse 19, que escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais quanto as futuras. Então, ele está num espaço-tempo diferente, porque ele está no hoje de Deus, ele está na presença de Deus. E Apocalipse 4:1, depois tive uma visão, tive a porta aberta, sobe, eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. E isso também será aquilo que vai finalizar Apocalipse. Apocalipse 22 vai retomar isso. Depois disso, tive uma visão, vi a porta aberta. A voz que falava comigo, como a trombeta, dizia: sobe aqui e te mostrarei o que está para acontecer depois disso. É o mesmo versículo transposto para o final do livro do Apocalipse. Então, são várias introduções que são apresentadas aqui. Então, só que o que está para acontecer não está sendo apresentado como algo cronológico, como uma sucessão de fatos, coisas, mas coisas que estão sendo reveladas, estão sendo apresentadas. Então, o autor, ele vai retomar muitas vezes vários lugares do Novo Testamento, cenas dos evangelhos, cenas de Daniel, né? Cenas, inclusive, da pregação do próprio Cristo, né? Cenas como a perseguição, cenas como a crucificação. A fórmula que nós vimos aqui, ela já foi usada. Estava em espírito, ou seja, esse êxtase, este elevar-se diante de Deus é algo espiritual, né? Enquanto o termo êxtase está fora do corpo, né? Estar fora de si, sair de si, aqui ele indica entrar na realidade do espírito, entrar na presença de Deus, mergulhar em Deus, mergulhar em Deus.
Eu acho que essa palavra é mais correta para se aplicar aqui. A experiência de João é a mesma de uma comunidade litúrgica que vive a presença do Espírito, que está imersa na luz. Então, aquilo que eu disse nas aulas anteriores, entender o livro do Apocalipse é tocar na essência da liturgia, que é através do toque nas coisas materiais, intuir as coisas espirituais e contemplar as coisas espirituais. Santo Agostinho, falando da Eucaristia, vai falar da Eucaristia dizendo assim: contempla o que sois, recebe o que és. Então, essas realidades são muito importantes para a gente entender, para fazer o parâmetro entre aquilo que está sendo escrito, dito, e aquilo que está sendo vivido pelo autor. Então, essa experiência de Deus é uma experiência de imersão na luz de Deus, imersão no Espírito de Deus. E aí nós vamos para Apocalipse 4, 2b a 3. Havia no céu um trono. Nesse trono estava sentado um ser. Quem estava sentado assemelhava-se ao aspecto de uma pedra de jaspe, né? Um halo semelhante de esmeralda, né? Vibrava no trono. O trono pertence ao simbolismo antropológico, que é a sede do governo, é aquele que comanda, né? Esse resultado foi colocado no trono, né? O trono está, mas aquele que está sentado no trono. Então, ele tem todas as qualificações da majestade, ele é valioso, ele é rico. O trono não está vago, né? Há aquele que governa. Então, indica o exercício do poder que tem essa conotação de algo majestático. Isso nós vamos ver em Ezequiel 1 e Ezequiel 6. Não é uma personificação, mas uma impressão luminosa que é evocada. O aparecimento daquele que se senta no trono é comparado a uma luz maravilhosa. E aí tem os reflexos de jaspe, de turmalina, é algo, é um vermelho, um verde, os reflexos coloridos, tudo envolto em um esplendor luminoso do arco-íris, né? Vale uma luz totalmente que se expande como a luz que bate no cristal e toma vários tons. E assim, essa é uma sutil referência a Gênesis 9, 12 e 17. No versículo 13, o sinal da aliança, o arco das nuvens, esse arco, o arco-íris, né? Então, e este arco, este símbolo da aliança, ele celebra a paz entre Deus e a criação. Exatamente o que esse ser sentado no trono representa. Aquele que tem poder de julgar, mas que julga para pacificar. E a continuação da apresentação vai focar em elementos que coroam o trono, que geram um valor simbólico, especialmente os 24 anciãos, os 4 seres vivos, né? E existem conotações muito simbólicas para isso. A Apocalipse 4 toma esse tema e vai apresentá-lo como os 24 tronos, neles os 24 anciãos, vestidos com vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Ou seja, ao redor do trono há 24 tronos. Interessante essa ligação. E aqui o antigo e o novo se reúnem. As 12 tribos de Israel e os 12 testemunhos do Cristo. Então, o novo e o velho se reúnem aqui. Se forma o quê? A partilha, a participação nesse poder. Eles são chamados de presbíteros, ou anciãos, né? Os anciãos que, em Êxodo 24, 12, os 70 anciãos de Israel, que se prostram à distância, né? Porque só Moisés chega ao trono. Então,
Esses 24 anciãos, eles representam a totalidade daqueles que conduzem o povo. Na comunidade cristã, essa visão ela foi transmitida ao presbítero, aquele que conduz a comunidade. E assim são apresentados com uma única palavra que indica uma função social, muito mais que a idade. O presbítero, o ancião, não é o velho, mas aquele que conduz a comunidade, aquele que tem uma função social de guiar o povo. Estão vestidos de branco, têm coroas douradas na cabeça. Existe um significado espiritual, simbólico para isso. A cor branca é o mistério da ressurreição de Cristo, ou seja, está ligado ao mistério da ressurreição. E a coroa ela representa, ela tem como efeito completo, o ouro é ligado à divindade. São, portanto, as figuras autoritárias da história, ou seja, aqueles que são revestidos do poder do ressuscitado e que têm o dever de guiar as comunidades. E aqui nós temos essa problemática do 24, que é 12 mais 12, ou seja, as 12 tribos de Israel, e evocando também os 12 apóstolos, né? E existem vários autores que vão tratar esse número 24 como um número também faz parte da tradição judaica, que representa a união do Antigo, do Novo, e que eram as 24 classes sacerdotais que foram estabelecidas em 1 Crônicas 24, 6 e 7. Escribas, levitas, os sacerdotes. Então, existiam 24 castas, 24, mais que castas seriam, ou seja, quando é que iriam servir ao templo. Então, durante toda as primeiras, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 15 dias, né? Então, foram feitas os 24 dias de ofício. E aí é uma referência que, embora não seja muito clara, também deve ser levada em conta. É difícil neste momento fazer de fato essa identificação. Houve muitas propostas sobre esse significado do número 24. São seres celestiais, são anjos, são estrelas, são homens glorificados, são velhos, e aí nós temos os 12 presbíteros, né? E com os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, todos esses a gente pode dizer que são símbolos autênticos, né? Mas o que é mais aqui levado em conta é esta apresentação da totalidade. Todos os que estão ao redor do trono, eles vão prestar a sua reverência. Mas, acima de tudo, os 24 poderiam ser simplesmente a história que contempla a eternidade. Ou seja, a história do homem, o ontem e o hoje, contemplam a presença do hoje de Deus, ou seja, a manifestação de Deus no tempo e no espaço. Apocalipse 4, 5, 6a, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, né? E diante dele há um mar límpido como cristal. Antes da gente entrar no segundo grupo, né, em torno do trono, são 3 elementos simbólicos aqui: relâmpagos, vozes e trovões, né? O primeiro elemento, o relâmpago, vozes e trovões, ele é o simbolismo da intervenção histórica de Deus. Ou seja, toda vez que Deus entra na história, isso gera uma transformação, isso gera um grande alarde. E essa expressão
dentro do Apocalipse, ela vai retornar várias vezes. Apocalipse 8, 5, Apocalipse 11, 19, Apocalipse 16, sempre Apocalipse 16, 18, relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto. Né? O trono, ele está isolado em si mesmo. Deus entra em contato com a realidade, ou seja, quando ele entra em contato com a realidade, ele perturba o tempo. Né? O segundo elemento central são as tochas, ou seja, diante do trono, as 7 tochas do fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Né? O símbolo 7 do Espírito de Deus, mais do que anjos aqui, nós falamos do Espírito Santo, ou seja, o valor simbólico 7, ou seja, o Espírito da perfeição. Né? E aí, por fim, nós temos o mar de cristal. Apocalipse 4, 6a. Havia um mar límpido como cristal. E é a evocação do monstro caótico, né? A história do Mar Vermelho, né? Aqui também nós temos uma outra evocação, que é uma pequena evocação do firmamento, a criação do firmamento. E o Espírito de Deus pairava sobre o caos, sobre as águas. Gênesis 1:6. E Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe umas das outras. Então, e aí essa separação derrota o mar mau, é derrotado. Então esse caos, esse mar caótico, ele é derrotado. Apocalipse 4, 6b a 8 estão então as figuras, os animais vivos com olhos na frente e atrás. O primeiro animal é o leão, o segundo o touro, o terceiro o homem, o quarto semelha-se uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um 6 asas. E assim, esse outro grupo, esses animais, ou os 4 zoá, né? Os 4 animais, os seres vivos, eles são inspirados em figuras de Ezequiel 1, por exemplo, né? Que animais que abriram, né? E também Ezequiel, nós vamos ter isso em Ezequiel capítulo 1, ele vai ter todas as figuras, todos o capítulo inteiro, o capítulo 1, ele vai lembrar disso. E o autor, ele retrabalhou essas imagens ao estilo dele, ao modo dele, criando uma descrição simbólica, mas para dizer o quê? Que estes seres, eles estão ao redor do trono. E aqui ele expressa uma evocação conceitual. 6 traços aqui são colocados como distintivos para essa apresentação. Primeiro, a colocação no meio e ao redor do trono, cheios de olhos na frente e atrás. E as formas também são importantes: o leão, o bezerro, o homem e a águia. Né? As asas, 6 como serafins. Né? Ezequiel 6:8. Cheios de olhos ao redor e por dentro e por fora. E a ação, né? Eles estão em torno, né? Quando eles abrem as asas, eles cobrem. Então, tudo isso tem um significado específico. Estão, portanto, no centro da ação de Deus. E reconhecem o louvor e a transcendência de Deus, o Santo, na sua intervenção histórica. Então, esses 4 seres, esses 4 animais, eles reconhecem Deus e transmitem Deus. Então, aqui, aquilo que muitos apresentam, né, são marcados com o Espírito de Deus, eles representam o próprio Evangelho, a própria palavra de Deus que se manifesta. Apocalipse 5, 6, eu vi no meio do trono animais e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. O número 4, né, finalmente é o dípico símbolo cósmico geográfico, ou seja,
os 4 cantos do universo, os quatro os 4 ventos, né? São seres angelicais, querubins, que Ezequiel e Isaías apresentam, são símbolos dos evangelistas, são símbolos de esquemas a serem compreendidos. Não temos esta informação. O fato é que eles são expressões, né, do dinamismo cósmico, que do ponto central emanam para os 4 cantos do universo esta variedade de Deus, essa diversidade da relação entre Deus e o homem. Então, ele usa um conceito moderno, ou seja, são símbolos da natureza. Apocalipse 4, 9 e 11, cada um, né, desses animais rendem glória a Deus, ação de graças. Junto com ele, os 24 anciãos. E eles vêm e depõem as coroas. E proclamam que só ele é digno de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas. E aqui, como disse, o capítulo 4 tem como centro a criação. A primeira tabela, ele termina sem ação e descreve, de fato, aquilo que vai ser apresentado pela segunda tabela, ou seja, o que nós vamos tratar no capítulo 5, quando ele recebe o livro. Então, os 4 animais, eles estarão novamente. Nós temos o cordeiro, o livro, o ancião, está tudo sendo reconfigurado aqui. E os versículos de Apocalipse 4, 9 e 10, ele vai lembrar que estes 4 animais, eles rendem glória, ou seja, a natureza, o cosmos rende glória a Deus. E, na verdade, esse render a glória, os verbos que são usados são de um presente contínuo, ou seja, os anciãos, seres vivos, darão glória e se prostrarão e adorarão, jogando suas coroas diante do trono. Quando? Né? Quando eles vão fazer isso? Perpetuamente. Aqui existe uma tensão entre tempo e espaço. A eternidade, ela é tocada num hoje. Essa é a beleza. Então, se a gente pudesse tirar dessa cena algo, ou seja, em todo tempo, a todo momento, sejam dadas glórias a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele fez. Tanto a criação quanto a redenção são apresentadas sobre o trono. O trono é Deus. Então, Deus é a fonte desse grande plano que da criação à redenção une tudo numa única e mesma transformação. E aí, o capítulo 4, no versículo 11, vai dizer assim: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber honra, glória e majestade, pois criastes todas as coisas e é por tua vontade que elas existem. E no 5, a canção vai dizer: Tu és digno de receber o livre albedrio, porque foste imolado e resgataste. Então, criação e redenção são obras de Deus. São obras de Deus. E toda a natureza é restaurada em torno disso. A história se reúne aqui. E aí voltamos para aquele, ou seja, o motivo original. O Sitzleben, podemos dizer isso, de João. Mostrar que, através do livro do Apocalipse, nós fazemos uma reflexão da história da salvação, da criação, a redenção, e tudo converge para Deus. Ou seja, explica o tema. Você criou todas as coisas. O capítulo 4, então, ele vai ter este centro. Foi o que nós estudamos hoje. A criação é o tema dominante da obra de Deus. O Criador, no entanto, tende a conduzir tudo à salvação. E ele deseja a intervenção de Deus. O Salvador, ele estará aqui. E este vai ser o tema da nossa próxima aula. Né? Então, eu finalizo aqui a síntese deste capítulo 4.
a reflexão desse capítulo 4, que podemos dizer assim: o capítulo 4 é uma grande reflexão da obra da criação, que se manifesta a todos os campos do universo, do cosmos, a natureza, o cosmos, a humanidade, o passado, o presente, o futuro, todos eles dão glória a Deus. Da criação à redenção é obra de amor de Deus, que busca congregar tudo em si. E aí eu volto para a cena da noite de Páscoa, quando o sacerdote traça sobre o círio pascal, símbolo do Cristo, o sinal da cruz. Ontem, hoje, a eternidade, o alfa e o ômega. Está tudo sendo refletido aqui. Então, gente boa, esta foi a aula de hoje. Eu finalizo aqui essa síntese do capítulo 4. Na próxima aula nós vamos tratar então desta outra parte, que é a parte da redenção. Então, nós vamos tratar os 7 selos dentro do Apocalipse 4 e 7. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, a paz esteja convosco.